Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, crianças, me desculpem pela falha, por esses dias não ter feito o vídeo para vocês, né, da nossa leitura diária, que não tá sendo mais diária, né, porque eu dei essa falha aí com vocês. Eu fiquei ruim 2 dias, bem ruinzinha, e com a viagem também, né, tive uma quebra aí, mas graças a Deus, Deus mandou aí 2 pessoinhas para nos ajudar, né, a tia Edna, a tia Rai, que nos próximos dias também vocês vão ver bastante o rostinho aqui da tia Rai, tá bom? Ou ouvir a voz, eu não sei como que ela vai fazer, né? Mas, então, nós vamos hoje para Mateus 8, peguem a sua Bíblia, seu caderninho para fazer sua anotação. E lembra dos passinhos, né? Orar, pedir para Deus abrir a mente de vocês, depois leitura, meditação, escrever o que o Senhor trouxer ao coração de vocês e terminar a oração. Lembra os 5 passinhos? Terminar a oração pedindo para que o Senhor ajude vocês a aplicar o que vocês aprenderam, tá bom? Eu sempre oro antes, tá? Até antes de tudo, quando eu vou fazer minha leitura, eu já oro. Então, vamos comigo. Mateus 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Essa primeira cura foi em um leproso, né? E a lepra era uma doença contagiosa. Era uma doença que ela era conhecida como uma praga. O terceiro livro do Antigo Testamento, você vai ver que Moisés está trazendo como a praga da lepra, né? Vamos lá comigo em Levíticos 13. As leis acerca da praga da lepra, né? Então, lembra das pragas no Egito, da saída do povo do Egito com Moisés? Então, era uma praga. Só que nesse caso era uma praga individual, né? Só que era uma praga que pegava em outras pessoas, né? Era uma doença contagiosa, né? Então as pessoas precisavam ficar separadas. Existia na época de Jesus o leprosário. Então elas ficavam separadas, elas não poderiam ficar junto com a família, não. Elas precisavam ficar separadas. Então a gente vê aqui, ó, no versículo 45 e 46. Também os vestidos do leproso, em quem está a praga, será rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias que a praga estiver nele, será imundo. Imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Por que arraial? Porque na época de Moisés, lembra que eles tinham a tenda, era como se fosse um acampamento. Tem algumas partes que falam sobre o acampamento, né? Em algumas bíblias fala acampamento. Então, eles ficavam em acampamentos, eles não tinham chegado ainda na Canaã, em Jerusalém, não tinha toda a estrutura. Não existia o templo. Então, na época de Moisés, eles falavam arraial, acampamento. Então, eles ficavam fora desses acampamentos. Na época de Jesus já existia toda a estrutura, então tinha o leprosário, que eles ficavam separados. Só que é o que você vê, imundo, toda vez que aparecia um leproso, ou ele é chamado de imundo ou leproso. Imundo, imundo, para as pessoas não chegarem perto. Então era uma vida muito solitária, muito dolorosa, porque a lepra era uma doença que tiravam partes, a pessoa perdia partes do corpo, né? Perdia dedo, porque assim, a lepra, ela tinha alguns estágios. Em Levíticos 13,
fala sobre tudo isso, porque orienta que só os sacerdotes poderiam dar esse diagnóstico, né? Não era o médico, era o sacerdote, porque eles tinham que tirar de perto das pessoas. Então, tinha estágios, e esses estágios era manchas na pele, tudo, né? E quando chegava num estágio assim terrível, de profundidade mesmo, da lepra na pele, a pessoa começava a perder partes do corpo. Então era uma doença muito terrível, né? E para vocês verem quanto foi importante que ele foi atrás. Ele, mesmo correndo esse risco, porque ele não podia ter contato com ninguém. Ele foi atrás. Ele foi atrás da cura dele. Então a gente tem que ter isso em mente. Tem algum problema? Quem é a nossa solução? É Jesus. Então a gente tem que ir atrás de Jesus. Então Jesus ele tem o interesse de curar. Jesus tem o interesse de entrar na nossa situação e mudar a nossa vida. Então, crianças, qualquer problema, minha mãe tá doente, ora. Ora. Jesus vai escutar. A oração da criança é mais pura ainda que a nossa. O coração da criança é puro. Então Deus vai, lembra que Deus sonda os corações? Então, como a criança tem um coração puro, a oração é mais pura ainda. Então Deus quer mudar a situação da casa de vocês e vocês são um instrumento para isso. Não vou deixar de falar isso. Se cada vídeo Deus mandar eu falar isso, eu vou falar. Porque vocês têm a pureza, vocês podem sim fazer a diferença na casa de vocês. Então vocês podem orar, vocês podem pedir ao Senhor esta cura, vocês podem procurar. Ele teve esse privilégio de encontrar Jesus face a face e falar: Senhor, eu quero ser curado. Mas nós temos também esse privilégio. É só você ajoelhar na sua cama, fechar a porta do seu quarto, ajoelhar na sua cama e falar: Senhor, minha mamãe tá dodói. Senhor, meu papai tá dodói, minha vovó tá dodói. Nós precisamos de uma ajuda. Nos ajuda. Que Ele vai atender. Ele vai cuidar de vocês. E Ele quer fazer por vocês. Mateus 8, versículo 5. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem, sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O centurião, ele liderava uma tropa de elite. Sabe o tático, a rota, o BOPE lá no Rio? Então, esse era o centurião. Ele tinha sob o seu comando um grupo composto por 100 homens, altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo, a dar sua vida por ele, por Roma. Eles faziam de tudo. Eles iam de cabeça, assim, eles enfrentavam todos os problemas que precisavam. Então, o que chamou mais a atenção de Jesus? A humildade daquele homem, né? Porque você pode ver aqui no versículo 8,
quando ele fala, né? Não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Então, ele tá vendo o quê? A pureza de Jesus, né? Ele tá vendo a santidade de Jesus. Jesus não podia entrar naquele ambiente contaminado, naquele ambiente sujo, né? Porque era Roma. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Roma, eles eram cruéis, eles não tinham dó das pessoas, então eles tratavam com muito... Eles aterrorizavam, lembra que eles cortavam, eles decepavam as pessoas? É difícil, né? Então, fora isso, até a vida que eles viviam era um ambiente contaminado, sujo, impuro, até para Jesus. Mesmo Jesus, ele entrando nos ambientes e fazendo diferença, ele sentava em qualquer lugar e transformava a vida daquelas pessoas. Mas olha a cabeça daquela pessoa, a humildade daquele homem. Não, Jesus não pode entrar na minha casa daquela forma, naquele lugar, do jeito que está. Então ele reconheceu a pureza de Jesus, né? Ele reconheceu a graça de Jesus, a santidade de Jesus naquele momento. E no versículo 9, ele explica, né, que todos ali estavam debaixo da autoridade dele, né? Então ele passava o dia inteiro mandando, todos obedeciam a ordens dele, boas ou ruins, eles obedeciam, né? E ele, naquele momento, ele entendeu que diante de Jesus, ele era o menor. Diante de Jesus não existia mais o centurião. Diante de Jesus, ele era pó. Diante de Jesus, ele não era mais aquele que mandava. Ele não era ninguém perto de Jesus. Então, perto de Jesus, ele passava a ser servo. Ele era o menor de todos. Então, Jesus vê, na verdade, que não existia orgulho ou soberba ali, né? Ele vê a humildade e que, na verdade, Jesus vê que ele se põe à disposição porque ele ali poderia receber a ordem de Jesus. Então, é onde que Jesus vê a tamanha fé, porque ele fala, basta uma palavra. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Basta uma palavra que ele vai mudar a nossa vida. Por isso que é importante a gente buscar. Você viu? O leproso buscou, o centurião buscou, eles foram atrás de Jesus. E bastava uma palavra que eles receberam a cura. Um foi receber a própria cura, o outro foi buscar pelo servo. É isso que eu tô falando para vocês, é o que eu falei antes. Você pode buscar pela sua família. E basta uma palavra do Senhor. Basta o seu coração puro e buscar com humildade, com carinho, que é o que toda criança tem. A criança ela é diferente do adulto. O adulto, ele infelizmente, quando ele é contaminado pelo mundo, ele mente, ele finge, mas diante de Deus não existe isso. Jesus sabe quando a gente está mentindo, quando a gente está buscando ele por interesse. Jesus sabe quando a gente só quer aquela bênção e que depois a gente vai largar ele. Jesus sabe de tudo isso, né? Mas a criança ela é pura. Quando ela quer, quando ela busca, ela vai ali naquela humildade, naquela simplicidade. Quando a criança ela ama de verdade. Então é isso que Jesus quer, que vocês busquem com amor e com verdade, né? Ele quer fazer na vida de vocês, ele quer transformar a vida de vocês. No versículo 11, quando ele fala, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão. Essa mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e os filhos do reino serão lançados, era na volta de Jesus. Lembra que existe uma mesa preparada para nós? É isso. Existe uma mesa preparada para mim, para vocês. E isso tudo depende da nossa obediência, da nossa busca. E o que Jesus fala exatamente é que nós teremos direito. E vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Porque, na verdade, eles acreditavam
que o Messias viria só para Jerusalém, só para os judeus. Só que Jesus veio para todos. Ele não fez diferença. Ele não não discriminou ninguém, né? A salvação é para todos. É pro judeu que se arrepender e acreditar nele, acreditar no Filho de Deus, em Jesus. É para nós, os gentios, que estamos no Oriente, que estamos no Ocidente, que nós somos do Ocidente, né? E é para todos. Então vai ter uma mesa preparada para nós. Essa é é o que nós almejamos, é o que nós buscamos com tudo isso, com a leitura, com a oração, com a santidade, é o que nós buscamos, essa mesa, a salvação, a volta de Jesus. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Você vê o quanto é lindo, né? Quando Jesus entra na casa, ele muda a situação, ele cura, o amor é restituído, a família é próspera, a família é abençoada. Então, por isso que é importante a gente sempre trazer Jesus para a nossa vida, para trazer paz, calmaria, né? E você vê a disponibilidade daquela mulher. Ela sarou e já levantou a servir. Esse tempo que Jesus esteve aqui como homem, ele serviu, né? Por isso que Marcos traz Jesus como servo. Todas as vezes você vê. Só que a gente precisa ter essa consciência, que a gente precisa servir também. Nós precisamos servir o nosso próximo, nós precisamos servir na nossa igreja, na nossa escola, na nossa casa, nossos pais, né? A gente precisa cuidar de onde nós estamos. E isso com amor, com gratidão, com carinho. Não é de qualquer jeito. Você vê, ela acabou de ser curada. Ela já levantou e serviu. Ela não teve preguiça. Ela foi adiante, fazendo o que era necessário fazer. Ela não deixou ali e ficou deitada, ficou fazendo o corpo mole. Ela foi servir, né? E você vê que todos que chegaram em Jesus foram libertos, foram curados. E você pode ser um instrumento de cura. Você também pode curar. Porque Jesus fala que nós faríamos coisas maiores que ele. Né? Tá em João 14:12, que nós faríamos coisas maiores, que nós expulsaríamos demônio em seu nome, que nós curaríamos os enfermos. Vocês podem fazer isso. Se tiver a necessidade, vocês podem colocar a mãozinha e orar. O meu priminho, ele tinha 2 aninhos, 1 aninho e pouco, e a irmãzinha dele, bebezinha, não estava conseguindo mamar, não estava conseguindo fazer nada. Ela mamava, ela vomitava, ela estava passando muito mal. Ele não sabia falar direito. Ele chegou, colocou a mãozinha eu acho que eu já contei essa história para vocês. Ele colocou a mãozinha na cabeça da irmãzinha dele e orou e fez: Papai do céu, blá, 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 blá. Meu tio não sabe dizer o que ele falou. Amém. Foi uma oração curta. Ela na mesma hora sarou. Aí meu tio falou assim: Débora, pega pra mim, pega a mamadeira. Você acha? Pega. Colocou na boquinha dela, ela começou a mamar. Deus é tão maravilhoso que você não precisa ter as palavras bonitas, saber falar como o meu priminho não sabia falar naquela época. Mas Deus entrou com cura na vida da irmãzinha dele. Hoje a irmãzinha dele é uma mulher enorme, linda, com 2 filhos. E Deus é tremendo. Porque meu tio estava sem esperança, ela já estava sem esperança de como fazer para aquela criança mamar, se alimentar, ter uma vida. Então você vê como Deus é maravilhoso.
Então, vocês podem fazer a diferença por onde vocês passarem. O 1 Coríntios 12, ele fala sobre todos os dons. Se vocês têm curiosidade sobre os dons, dom de línguas, dom de cura, todos os dons tem ali em 1 Coríntios 12, tá? A fé, tudo, vocês conseguem ver, tá? Eu não vou ler para não prolongar mais, que esse ficou longo. Mas vocês conseguem aprender mais sobre os dons, e é muito importante. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo, paz.